Olá pessoal, essas são as principais notícias do dia na política brasileira. Silvinei Vasquez chega a Brasília após ser preso em operação sobre blitz no segundo turno das eleições. Para quem ainda não sabe do contexto, o Bolsonaro mapeou todas as regiões nas quais o Lula tinha as maiores intenções de votos e o Silvinei Vasquez utilizou a Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar o processo eleitoral nessas regiões. A intenção do Bolsonaro era, obviamente, vencer as eleições, mas essa fraude eleitoral conseguiu diminuir a distância entre o Lula e o Bolsonaro e, com certeza, contribuiu para os discursos que levaram às tentativas de golpe do dia 8 de janeiro. É praticamente impossível desassociar o Bolsonaro dessas interferências no processo eleitoral e a pergunta que a gente se faz nesse momento é: o que falta para que o Bolsonaro seja preso? A prisão do Silvinei Vasquez, segundo o Alexandre de Moraes, aconteceu exatamente porque o Silvinei Vasquez interferiu no processo eleitoral e agora está interferindo nas investigações com coação de testemunhas. Tá aí gravíssimo. Moraes afirma que Silvinei fez uso irregular da máquina pública para interferir no processo eleitoral e ao ministro do STF, investigadores disseram que Silvinei estaria constrangendo testemunhas. Argumento justificou a prisão do ex-PRF. E olha, esse argumento que justificou a prisão do Silvinei Vasquez é o mesmo argumento que justifica agora a prisão do Bolsonaro. A pergunta que a gente se faz é: o que falta para que o Bolsonaro seja preso? E a resposta que a gente tem para isso é a questão da popularidade do Bolsonaro. O Bolsonaro preso nesse momento, antes que todos os bolsonaristas saibam exatamente todos os crimes que o Bolsonaro cometeu, pode criar um super Bolsonaro preso que pode ficar mais famosinho. Então é muito importante esperar uma certa queda do Bolsonaro, e é isso que eu imagino que o Moraes esteja aguardando. Reunião de Torres investigada pela Polícia Federal pode comprovar que blitz contra eleitores de Lula foi ordem do Bolsonaro. Então tá aí as reuniões e os elementos necessários para ligar o Bolsonaro a todos esses crimes que estão sendo investigados. E é muito importante dizer que já existem elementos suficientes para a prisão preventiva do Bolsonaro, tanto nessa questão das blitz da Polícia Rodoviária Federal, quanto na questão também dos crimes do dia 8 de janeiro e, obviamente, na questão dos crimes das joias sauditas. Porque o Bolsonaro está ordenando o apagamento de e-mails que não deu certo, que é uma interferência no processo de investigação. O Bolsonaro está pedindo para destruir provas e isso é suficiente para a decretação da prisão preventiva do Bolsonaro. Ela não acontece, imagino eu, por essa questão aí da popularidade do Bolsonaro, que pode até crescer depois da prisão. Então o Moraes deve estar esperando o momento certo, o timing certo em que os bolsonaristas realmente terão vergonha de crescer qualquer tipo de apoio a um Bolsonaro que hoje todos sabem que é aquilo que na sociedade a gente chama de corrupto. Servidor da Polícia Rodoviária Federal revela que Silvinei Vasquez falou em policiamento direcionado às vésperas do segundo turno das eleições. Esses depoimentos são importantes porque eles demonstram que a intenção era realmente, como diz aqui o Lindbergh, atrapalhar o processo eleitoral. E o mais interessante dessa análise é que o Bolsonaro, ele ele fez, não conseguiu ser eleito, mas ele fez no Brasil aquilo que o mundo acusa o Maduro de fazer na Venezuela. A diferença é que na Venezuela nunca conseguiram provas que o Maduro realmente utilizaria as forças nacionais para complicar o processo eleitoral da Venezuela. Já no Brasil já temos provas suficientes que o Bolsonaro fez no Brasil exatamente aquilo que acusam o Maduro de fazer na Venezuela. Assunto polêmico, o Quaquá votou para o arquivamento dos processos contra o Nicolas Ferreira e a Carla Zambelli no Conselho de Ética. Ele está sendo extremamente criticado, né? Afinal de contas, a esquerda considera que ao votar em favor das pessoas de direita, e principalmente dois deputados que são extremamente nocivos ao discurso político, Nicolas Ferreira, que tem feito só discursos de oba-oba, principalmente discursos voltados à questão da desclassificação dos
os padrões sexuais que ele não considera corretos, que a igreja dele não considera corretos, e a Carla Zambelli também, que é uma deputada que está hoje fazendo hora extra na Câmara dos Deputados. Então isso gerou uma certa indignação na esquerda. A justificativa do Quaquá é muito estranha, pelo menos sob o meu ponto de vista, porque ainda que ele justificasse a imunidade parlamentar, ou justificasse que não são elementos suficientes para a cassação do mandato, né? Esse caso da Carla Zambelli ter xingado um outro deputado, ou a posição do Nicolas Ferreira em relação à questão transexual, ele poderia ter justificado que isso não seriam motivos para cassação do mandato. Mas, no entanto, ele trouxe um argumento muito bizarro, do tipo, olha, vamos perdoar tudo que aconteceu até agora, mas de agora para frente a gente precisa ter ética na Câmara dos Deputados. E, no meu ponto de vista, esse foi o pior argumento possível, e o Quaquá está sendo extremamente criticado, e nós estamos falando do vice-presidente do PT na Câmara. Desculpem, internautas repercutem votos de Quaquá por arquivamento de processos contra Nicolas Ferreira e Carla Zambelli. No Twitter, o nome do parlamentar chegou ao Trending Topics. Então o Quaquá, né, com essa decisão, ele acabou colocando a esquerda contra ele, porque a esquerda contava com a cassação da Carla Zambelli e do Nicolas Ferreira nesse momento. A opinião que eu tenho é que a cassação da Carla Zambelli vai acontecer de qualquer maneira, e antecipar a cassação da Carla Zambelli por causa de um palavrão seria fragilizar a função de um deputado. Então vamos aguardar o momento certo para a cassação da Carla Zambelli. Da mesma forma, antecipar a cassação do Nicolas Ferreira por um posicionamento a respeito da orientação sexual que ele não concorda, também seria fragilizar a imunidade parlamentar. Mas o argumento trazido pelo Quaquá é um argumento muito estranho, e obviamente esse caso ainda vai dar o que falar. Caso de prisão, diz Gleisi, após militares do GSI vazarem detalhes da segurança de Lula à CID. Em março desse ano, no início do governo Lula, o Mauro Cid, que agora estaria preso, ele ainda tinha uma influência considerável e ainda conseguia do Gabinete de Segurança Institucional do Lula informações importantíssimas a respeito das viagens do Lula. E o que está apavorando as pessoas nesse momento é se essas informações estavam sendo passadas para o Cid para um eventual atentado contra a vida do Lula, qual que seriam as intenções desses traidores internos do GSI contra o presidente Lula. De qualquer forma, o GSI abre investigação e afastará funcionários após detalhe da segurança de Lula serem vazados à CID. Em março, detalhes de importantes viagens do mandatário, como sua ida à China e a diversos estados brasileiros, foram enviados ao ex-ajudante de Bolsonaro. A pergunta que a esquerda se faz nesse momento é: para que o Cid estava recebendo essas informações? Quais eram as intenções, né? Será que existia uma intenção conspiratória no sentido de matar o presidente Lula? E a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é: o Cid está preso, mas será que existem pessoas do GSI que ainda vazam informações para o grupo do Cid que ainda existe? Precisamos concordar que existem ainda nas instituições, exército principalmente, existem pessoas que são bolsonaristas e estão um pouco revoltadas com a vitória do Lula. Sobre a questão ambiental, o Lula diz: vamos à COP28 dizer que é preciso colocar um dinheiro no povo da floresta, diz Lula em Belém. Lula disse ainda que 100 bilhões anuais prometidos desde 2009 pelos países ricos para o financiamento climático de países em desenvolvimento já não são suficientes. Gente, esse embate é um embate que a população brasileira precisa compreender muito bem. Os países já desenvolvidos querem colocar nas costas dos países em desenvolvimento a responsabilidade pela sustentabilidade ambiental. Mas para que o Brasil e outros países das florestas continuem preservando as florestas e interrompam o próprio desenvolvimento, é preciso que os países que já se desenvolveram às custas das destruições das próprias florestas ajudem os países em desenvolvimento. E esse debate é muito antigo e muitos especialistas consideram que essa questão ambiental é uma forma de tentar manter os países em desenvolvimento
longe do desenvolvimento. Hoje nós temos países, inclusive dentro da América do Sul, que estão pressionando o Lula no sentido de não utilizar o petróleo brasileiro. E é muito importante dizer que esse petróleo brasileiro provavelmente é o mesmo petróleo que está sendo explorado pela Guiana Francesa, porque o lençol onde o petróleo está é o mesmo. O caso, por exemplo, que gerou guerra entre Irã e Iraque, é o mesmo petróleo, se tira de um lado ele acaba, se tira do outro ele acaba, então os dois precisam tirar simultaneamente. Então a opinião que eu tenho a respeito dessa pressão contra a exploração do petróleo no Brasil é que ela esteja sendo financiada exatamente pela ExxonMobil, que é a empresa que está explorando o mesmo petróleo na Guiana Francesa. Enquanto os brasileiros que se posicionam contra a exploração do petróleo no Brasil não perceberem que essa campanha contra a nossa exploração do petróleo é para que outro país explore o mesmo petróleo, a gente vai perdendo dinheiro com isso. Mas o Lula não cai nessas armações. O Lula se posicionou contra um acordo predatório entre a União Europeia e o Mercosul, que era um acordo em que o Brasil e os demais países do Mercosul entrariam fornecendo matéria-prima e a Europa forneceria produtos industrializados e a gente teria desvantagens. O Lula se posicionou muito bem, não aceitou a pressão, da mesma forma que o Lula, nessa questão ambiental, ele se posiciona a favor do desenvolvimento sustentável, e não a favor do não desenvolvimento do Brasil, e o posicionamento do Lula é muito claro a respeito do nosso direito de explorarmos o nosso petróleo. Agora, no que diz respeito à preservação das florestas, o Lula fala de uma forma muito clara que, se o mundo quer as florestas preservadas, o mundo rico precisa ajudar nessa preservação da floresta. E indo ainda mais para a questão internacional, nós tivemos uma notícia muito importante para a Venezuela, que pode ser o início da virada do jogo da Venezuela. O embargo contra a Venezuela fez com que vários países usassem esse embargo para reter riquezas da Venezuela. Por exemplo, a Inglaterra ela mantém toneladas, me parece que são centenas de toneladas de ouro da Venezuela em bancos da Inglaterra. Eles não devolvem esse ouro para a Venezuela, com a justificativa de que o Maduro seria um ditador. Isso o povo venezuelano passa dificuldades, ou seja, a Venezuela tem muito dinheiro nas mãos de outros países e não recebe esse dinheiro por causa dos embargos, por causa da pirraça desses países contra o Nicolás Maduro. Agora a Venezuela ganhou um julgamento em Portugal e o novo banco terá que liberar 1,5 bilhões de dólares que estão congelados. A entidade financeira é obrigada a entregar ao Estado venezuelano, abre aspas, o pagamento do saldo final na data do cancelamento dos contratos e juros e mora. Obviamente, essa devolução de dinheiro para a Venezuela muda completamente a realidade da Venezuela e nós já estamos vivendo aquela situação em que o próprio mundo está criando um discurso para que a Venezuela não seja mais um estado governado por um ditador, como os próprios Estados Unidos estão apoiando agora eleições limpas na Venezuela que podem, inclusive, revelar o Nicolás Maduro agora não como um ditador, mas como um presidente realmente eleito de forma democrática. Essas foram as notícias do dia. Peço para que você compartilhe com seus amigos. Se você não for inscrito no canal Leonardo Estopa, peço para que você se inscreva, ajude a aumentar o alcance e até o próximo. Valeu, muito obrigado.